Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de setembro, sábado. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Que a exemplo deste grande homem possamos também nós dedicar a nossa vida por amor a Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido, amado irmão, amada irmã, a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Gregório nasceu em Roma no ano de 540 e lá faleceu em 604. Grande vigilante de Cristo, foi prefeito de Roma, cargo a que renunciou para entrar na vida monástica. Foi escolhido para ocupar a cátedra de Pedro no ano de 590. Governou a igreja com sabedoria, justiça e tolerância. Promoveu o canto gregoriano. A exemplo desse Papa e Doutor da Igreja, dediquemo-nos ao reino de Deus com ardente zelo e constante oração. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas, nos coloca diante de uma lei, de um preceito judaico, a lei sabática. Aqui Jesus está, mais uma vez, em diálogo com os fariseus. Os fariseus que procuram observar a lei, começam a criticar a atitude de Jesus e de seus discípulos. Que atitude é esta? Eles passam num dia de sábado por uma plantação de trigo, os discípulos estão com fome, apanham as espigas de trigo, debulham e vão comendo. Isso não é permitido segundo a lei de Israel, a lei sabática. Amados irmãos e irmãs, é importantíssimo tomarmos consciência de que a lei que foi conferida ao povo de Israel, ela depois é desdobrada em inúmeros preceitos. Para ser mais específico, o complexo de lei de Israel, do povo de Deus, era compreendido por 613 preceitos. 613 preceitos, do qual 365 destes 613 eram preceitos negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não é permitido isso. E certamente o fariseu recorre a um desses preceitos. Não é permitido fazer ao dia de sábado o que os seus discípulos estão fazendo. Exercer algum tipo de trabalho, tirar a espiga de milho, exercer então esse tipo
de ofício. E de fato, para os judeus o sábado é um dia que se deve guardar plenamente. Não se cozinha, não se fia, não se tece, enfim. A comida é preparada com antecedência para que se possa comer no dia do Shabat, no dia de sábado. Lembremos-nos que o sábado para os judeus se inicia então já no entardecer da sexta-feira, na terceira estrela. Os discípulos estão pela manhã do sábado. Eles estão durante o dia caminhando entre ali a plantação de trigo e apanham então as espigas para saciar a fome. E há então esta repreensão, há esta cobrança por parte dos fariseus para com os discípulos de Jesus e para com o próprio Senhor. Então Jesus responde a eles: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Amados irmãos e irmãs, então, olha, Jesus toma da história de Israel, partindo da realidade de Davi, que era o rei por excelência, o rei segundo o coração de Deus, poderíamos assim dizer, e diz que até esse rei que procurava em tudo fazer a vontade de Deus, que era sensível aos apelos de Deus, cometeu essa infração, cometeu esse delito, poderíamos assim dizer, no dia de sábado, e sobretudo um delito que não era permitido, de entrar no Santo dos Santos, entrar aonde o lugar onde era oferecido o pão a Deus, e além do mais eles comem das oferendas. O que Jesus quer trazer com isto? A conclusão desta conversa é: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Primeiro, lembremos-nos, Jesus é da descendência de Davi, é o rei por excelência, segundo o coração de Deus. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Em outras palavras, nós poderíamos dizer, sem medo algum, o sábado foi feito para o homem, como diz o Senhor, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para guardar, para proteger, para dar ao homem dignidade e oportunidade de descanso. Por isso não pode se exaltar sobremaneira essa realidade ou este ofício, porque aquilo que é necessário, aquilo que é a base da subsistência, a fome, a lei não pode estar acima da necessidade básica, da saciedade da fome. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Não é relativizar as leis do Senhor, não é deixar de lado a lei do Senhor Deus, mas muito pelo contrário, é enxergar como o Senhor enxergava, como o próprio Senhor Jesus enxergava a lei. A lei que está envolvida agora com amor, que é o próprio Deus, o Deus da vida. Eu não vim tirar e abolir a lei, diz o Senhor, eu vim para que ela possa ser observada, cumprida plenamente. De que forma? Lembrando aquilo que o Senhor diz. A lei e os profetas se resumem no amor para com Deus e no amor para com os irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude a viver, de fato, este grande mistério do amor dele em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.